Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo, fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Amém. Este vídeo é uma continuação do vídeo 10 razões para explicar a permissão divina dos flagelos, dos sofrimentos neste mundo. Então, como eu havia terminado o vídeo anterior, vimos que Deus não é a causa do mal, mas Deus permite o mal. Dentro desse contexto, trouxe então, para concluir o nosso primeiro vídeo, as 10 razões para a permissão divina dos flagelos, dos sofrimentos neste mundo. Primeira razão, muitas vezes, Deus permite o sofrimento de seus filhos e filhas para manifestar a glória divina através dos milagres. Ou seja, para que as pessoas vejam o poder de Deus e assim mais pessoas creiam nele, por meio dos milagres. E por conseguinte, Deus seja glorificado por mais e mais pessoas. Entenderam? Os milagres são um sinal de que Deus se preocupa conosco. São sinal da compaixão de Deus para conosco. Mas também, desde a sua vida terrena, Jesus fazia os milagres para que as pessoas crescem nele, que ele era, de fato, o Filho de Deus. Inclusive, na época dos apóstolos, a chamada Era Apostólica, o anúncio dos apóstolos, ou seja, a pregação dos apóstolos, foi acompanhada de muitos milagres realizados por Deus, usando como instrumentos os próprios apóstolos. Segunda razão, porque Deus permite os flagelos de seus filhos e filhas, é para o crescimento nas virtudes. Como nos ensina o Monsenhor Ascânio Brandão, no seu livro, O Breviário da Confiança, não há virtude sólida sem provação. Existem duas formas de se levar uma pessoa à virtude. A primeira é pelo amor e a segunda é pela dor. Se não mudarmos pelo amor, mudaremos pela dor, pois Deus coloca limite em nós. Ele corrige aqueles que Ele ama. Deus permite os flagelos para o crescimento, por exemplo, na caridade, no amor. Vamos supor que alguém próximo a você, que você não dava muita atenção, não dava muita bola, desenvolva uma doença grave. E assim, no acompanhar o sofrimento dessa pessoa, você passa a amar mais a Deus através do amor, do cuidado que você passa a ter com a pessoa enferma. Afinal, o cuidado do próximo é amar a Deus. Deus permite o sofrimento para crescermos na fé, ou seja, na confiança nele. Muitas vezes no desemprego, em que nós não temos como trazer o sustento da nossa família, E aí Deus vai, na sua providência, cuidando de tudo. Então, Ele permite muitas vezes para que a gente cresça na fé, na confiança em Deus. Permite também o sofrimento para o crescimento na esperança, ou seja, na esperança do Deus que nos socorre. Para crescimento na paciência, quando temos que esperar o tempo de Deus para as graças acontecerem. Entendem? Terceira razão. Deus permite os sofrimentos para nos corrigir, a correção de rumo. Sim,
pois caminhamos nesta vida muitas vezes num caminho errado, trocando o Deus verdadeiro por ídolos, por deuses com D minúsculo, como os deuses da fama, do dinheiro, da glória, do prazer da comida, da bebida, do sexo. São João Paulo II já dizia: o pecado original tirou nossos olhos do Criador e os voltou para as criaturas. Vejam também o que nos diz o Espírito Santo em Provérbios 3, versículo 11 e seguintes: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desanimes quando repreendido por Ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Então, se sofremos, é porque Deus nos reconhece por filho legítimo, né, e nos ama. O Espírito Santo continua agora em Hebreus 12, 7, versículos 7 e 8. Estais sendo provados para a vossa correção, mudança de rumo, pois você estava no rumo errado, né? E aí o Espírito Santo diz: é Deus que vos trata como filhos. Afinal, qual o pai que não corrige os filhos? É ou não é? Aí o Espírito Santo continua: mas se permanecesseis sem correção, que é coisa corriqueira, o Espírito Santo fala que a correção é coisa corriqueira. Se você permanecesse sem correção, seríeis bastardos, ou seja, filhos gerados fora do casamento. Portanto, filhos não legítimos, né? E quando ele permite a aprovação é porque ele nos ama e nos reconhece como filhos legítimos dele. Então, é para nos corrigir. Quarta razão: Deus permite os sofrimentos para evitar pecados no presente e pecados futuros. Ou seja, Deus permite o sofrimento para que a pessoa não se perca, não vá devido aos pecados para o destino eterno longe de Deus, que é o inferno. Por exemplo, para livrar São Paulo do pecado da vaidade, Deus lhe deu um espinho na carne. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. Quinta razão: Deus permite os sofrimentos para que purifiquemos os nossos pecados passados e também do presente. Vejam, quando confessamos nossos pecados, estamos livres da pena eterna. Se morrermos logo após uma confissão, não vamos para o inferno, mas ainda não estamos prontos para entrar no céu. E por quê? Porque na confissão somos perdoados da pena eterna, mas tem ainda a pena temporal, que é a cicatriz que o pecado deixa na alma. E esta pena temporal só nos livraremos dela no purgatório ou aqui na terra, por meio de penitências passivas, que são aquelas que são permitidas por Deus. Todo sofrimento, mesmo que não encontremos nenhum sentido para ele, ele é no mínimo expiatório, ou seja, purifica os nossos pecados. O sofrimento é um purgatório antecipado, diminuindo assim as penas e o nosso tempo de permanência no verdadeiro purgatório. Sexta razão: com o sofrimento, Deus permite que o castigo eterno já comece aqui neste mundo, para as pessoas de corações empedernidos. E isso é para aqueles que cometeram o pecado contra o Espírito Santo, que é o endurecimento do coração, o fechamento do coração para Deus. É como se Deus estivesse dando a última chance, pois sabemos que
o momento decisivo da partida deste exílio, que é esta terra, quando vai se aproximando a hora da nossa morte, a natureza humana apavora-se e treme. E como a misericórdia divina é tanto mais pródiga, quanto mais nos aproximamos dos últimos instantes de nossas vidas, quem sabe assim, não se arranca do agonizante um só ato de arrependimento e de abertura ao amor de Deus, que pode transformar um pecador miserável de condenado a salvo. Sétima razão. Deus permite o sofrimento para evitar um mal maior no futuro. Santo Agostinho nos ensina que Deus muitas vezes permite que o mal nos aconteça hoje para evitar um mal maior no amanhã. Pois quem de nós conhece o futuro, não é verdade? Quem de nós pode saber o que é de fato bom para nós hoje e no amanhã, não é verdade? Oitava razão. Deus permite o sofrimento para crescermos em santidade. Sim, pois chega um determinado momento na nossa caminhada espiritual que só por nossas próprias forças não conseguimos mais progredir espiritualmente. Aí Deus tem que entrar com suas permissões divinas, as chamadas noites escuras da alma, pois só assim poderemos continuar crescendo espiritualmente e galgar níveis mais elevados de santidade. Nona razão, Deus permite o sofrimento com o objetivo de que a pessoa busque, procure mais a Ele. Veja o que diz São Francisco de Sales. A celeste bondade, ou seja, Deus, não vos deixa cair para vos abandonar, mas para que tu abandones vossa soberba e para que vos firmeis com mais vigor nas mãos da sua misericórdia. Continua São Francisco de Sales. É no meio da agitação dos nossos sofrimentos, dos ventos das tempestades, é que somos levados a gritar pelo Salvador, porque se Ele permite que sejamos sacudidos de cá para lá, é para nos levar a invocá-lo com mais ardor. Continua ainda São Francisco de Sales. Os sofrimentos, Deus assim os permite para que vos agarreis à sua mão divina, abandonando tua autossuficiência e para que clames o seu socorro paternal. E por fim, 10ª razão é que Deus permite o sofrimento porque existe uma outra vida com V maiúsculo depois dessa, que é a vida eterna. Ao sermos visitados pela cruz, pelo sofrimento, não devemos, mas por vezes ocorre de perguntarmos: cadê Deus? Onde é que está a bondade de Deus diante, por exemplo, de uma criança inocente que tem uma doença grave que ela não fez nada para merecer? Ou seja, porque Deus permite que um sofrimento atinja o justo ou o inocente. Aqui vou fazer minhas as palavras do próprio Padre Paulo Ricardo. Olha, porque Deus permite que, por exemplo, uma doença grave afete uma criança que não fez nada para merecer. Se só existisse esta vida, eu também me revoltaria, diz o Padre Paulo Ricardo. Eu também não acreditaria em Deus e na sua bondade. Mas existe a vida verdadeira, a vida eterna que Jesus veio trazer para nós, na qual seremos perfeitos, ressuscitados, sem nenhuma doença, sem nenhuma mancha de pecado, sem nenhum sinal de morte, uma vida sem lágrimas e sem sofrimentos. E precisamos, ou seja, é exigido de nós cristãos, crer que não existe só esta vida, mas que existe outra vida com V maiúsculo após esta, uma vida eterna que será muito melhor que essa. Jesus diz que, quando cremos nele e no seu amor por nós, e quando cremos na sua ressurreição, de alguma forma, a vida eterna já começa em nós aqui neste mundo. E assim,
abraçando, ou seja, aceitando com resignação fervorosa no amor de Deus e não uma resignação mórbida. Isso aqui é importante, hein, gente? Abraçar a cruz, aceitando-a com resignação fervorosa no amor de Deus. Abraçando então nossa cruz e ajudando a carregar a cruz de quem amamos e também daqueles que nós não amamos o bastante. Importante isso aqui, viu? Ajudando a carregar a cruz de quem nós amamos. Devemos sim, é dever do cristão ajudar o outro a carregar a sua cruz. Mas não devemos sentir as dores do outro. Não, pois o outro precisa passar por suas próprias dores. É importante para ele ou para ela, entenderam? Assim então, abraçando a nossa cruz ou ajudando a carregar a cruz de quem amamos ou daqueles que nós não amamos o bastante, já vivemos um pouco daquele amor eterno que Deus tem reservado para nós no céu. No fundo, quando a gente sofre, Deus elege a gente. Há uma eleição, uma escolha. Sim, quando sofremos, somos profundamente eleitos por Deus. Ele que se fez homem, sofreu e morreu por nós na cruz. Como bem diz o padre Paulo Ricardo, Deus, quando permite que nós soframos, Ele nos elege e diz: vai, meu filho, vai, minha filha, eu te escolho. Sofre você também por mim, eu que sofri tanto por ti. Dá-me também uma prova do teu amor. E assim, vamos nos assemelhando ao Cristo. E assim comungamos, não sacramentalmente, mas comungamos com Cristo na cruz. Afinal, cristão é um outro Cristo. Por isso, nós devemos sim abraçar a nossa cruz, nos assemelharmos a Jesus. Outra coisa, Deus permite sofrimentos porque Ele é Pai e Ele só dá as missões mais difíceis aos filhos que Ele mais confia. É ou não é? Você que é pai, você que é mãe, se você tem uma missão muito difícil para entregar a um dos seus filhos, a qual você entregaria? Aquele que você mais confia. Não é isso? Então saiba, se você está carregando uma cruz muito pesada, porque você é um filho, uma filha que Deus confia que pode realizar, dar conta dessa missão. Por isso, abracemos a nossa cruz e caminhemos para a ressurreição que está preparada para nós no céu. Existe sim algo de milagrosamente redentor quando a cruz é aceita com fé e com confiança no amor de Deus. Estamos agora no período de luta. Deus já venceu Satanás, mas a sua vitória ainda não se manifestou plenamente. Entretanto, quando Deus vier na sua glória, sua vitória aí sim será manifestada plenamente, e aí então nós veremos de que valeu tudo isso que passamos aqui na terra. Na sua segunda vinda, na glória, enxergaremos por que no desígnio de Deus houve tribulações. Porque, na verdade, Ele quer a nossa salvação eterna. E por isso, permite sofrimentos. Mas sofrimentos que não são estéreis. São sofrimentos que geram frutos de redenção em nossas vidas e nas vidas de outras pessoas. Chegamos ao final então deste vídeo. Gostaria de deixar aqui as fontes, das quais eu retirei este vídeo, que é o site do Padre Paulo Ricardo, cujo endereço é o www.padrepauloricardo.org, e 3 livros: Sofrendo na Fé, do professor Felipe Aquino, editora Cleofas; A Arte de Aproveitar as Próprias Falhas, do sacerdote francês Joseph Tissot;
e o Breviário da Confiança, do Monsenhor Ascânio Brandão. Esses dois últimos livros também da editora Cleofas. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.